A Amazônia brasileira, com uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 9 estados, apresenta características inóspitas para a habitação humana. A densa floresta, o clima úmido, os rios extensos e os solos pobres, combinados com um pequeno número de estradas, contribuem para que a Amazônia seja a região menos povoada do Brasil. Na Amazônia brasileira, estima-se que existam cerca de 180 a 200 povos indígenas, distribuídos em mais de 400 terras reconhecidas oficialmente. Entre os maiores destes povos estão os Yanomami, com cerca de 28 mil pessoas. A demarcação de reservas indígenas no Brasil frequentemente gera polêmicas devido ao choque de interesses entre os denominados direitos territoriais dos povos indígenas e as demandas de setores econômicos como agropecuária, mineração e energia. A disputa por terras ricas em recursos naturais intensifica os conflitos, especialmente quando essas áreas estão localizadas em regiões estratégicas para o desenvolvimento nacional. Entre os exemplos mais relevantes podem ser citados o território indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. O processo de demarcação, iniciado nos anos 70, foi finalmente homologado em 2005, mas somente em 2009 o Supremo Tribunal Federal validou integralmente a demarcação. A polêmica gira em torno da presença de não indígenas na região e da disputa por terras agrícolas de exploração mineral. Outra demarcação que gerou enorme polêmica é a indígena do Xingu, Mato Grosso. Embora a demarcação do Xingu tenha sido considerado um marco positivo para a preservação dos povos indígenas, ela também gerou polêmicas ao longo do tempo, especialmente por causa da interação com projetos de desenvolvimento e exploração de recursos naturais, como a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, que afetou diretamente comunidades que viviam à beira do Xingu. Via de regra, militares e políticos nacionalistas costumam argumentar que a criação de reservas indígenas constitui uma ameaça à soberania nacional, temendo a influência estrangeira sobre a Amazônia e possíveis tentativas de internacionalização do território. O principal receio ocorre em função da presença maciça de ONGs estrangeiras nesses territórios, as quais podem estar associadas a interesses externos, levantando suspeitas de biopirataria e exploração indevida de recursos naturais e genéticos. O caso do Instituto Coriell e o tráfico de DNA indígena refere-se a um escândalo envolvendo a coleta ilegal de amostras de DNA de povos indígenas brasileiros, e isso sem o devido consentimento ou respeito aos direitos das comunidades afetadas. O Instituto Coriell, uma instituição de pesquisa americana, foi acusada de ter feito a coleta dessas amostras com o objetivo de realizar estudos genéticos, sem que as populações indígenas tivessem sido informadas sobre os propósitos da pesquisa e sem garantir que os consentimentos necessários fossem obtidos. A polêmica se agravou quando foi descoberto que as amostras de DNA coletadas de diversos tribos indígenas, como os Guarani e os Kaiowá, foram usadas para criar bancos de dados genéticos que poderiam ser vendidos ou utilizados para fins científicos sem benefícios claros para as próprias comunidades indígenas. É importante salientar que o fato não era nenhuma novidade. Nos anos 90, através de denúncias de lideranças da tribo Yanomami, foi descoberto que o antropólogo francês Napoléon Chagnon coletava amostras de sangue sem consentimento informado de membros da tribo desde a década de 1960, gerando muitos debates sobre a ética da pesquisa antropológica e os direitos dos povos indígenas em relação à utilização de seus dados genéticos. Em 2000, após anos de protestos, a Universidade da Pensilvânia e a Universidade de Michigan concordaram em devolver aos Yanomami algumas amostras de sangue coletadas sem consentimento. As amostras de DNA coletadas de povos indígenas e posteriormente colocadas à venda ou em banco de dados despertaram o interesse de várias partes, incluindo laboratórios de pesquisa, indústrias farmacêuticas e empresas de biotecnologia. Essas entidades estavam interessadas nas amostras para pesquisas genéticas e desenvolvimento de tratamentos médicos. A coleta de DNA de povos indígenas era vista como estratégica para a pesquisa biomédica e farmacêutica, pois algumas etnias apresentavam resistência natural a certas doenças tropicais. A American Company e a Pfizer, por exemplo,
Duas das maiores empresas farmacêuticas do mundo fecharam um acordo na década de 90 com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, com o propósito de pesquisar compostos naturais na floresta amazônica. E por que isso pode ocorrer? A primeira causa é a dificuldade de fiscalização. Muitas reservas indígenas são remotas, dificultando o monitoramento e permitindo que agentes disfarçados atuem sem serem detectados. A segunda causa é o interesse econômico. Empresas de biotecnologia, farmacêuticas e cosméticas têm grande interesse em substâncias bioativas encontradas em ecossistemas preservados, como a Amazônia. A terceira causa é o uso de pesquisa científica como capa. Algumas empresas financiam estudos científicos como forma de acessar ilegalmente recursos genéticos. Ou seja, um acadêmico, por exemplo, um antropólogo, pode se apresentar como um pesquisador atuando em conjunto com uma ONG, e na verdade está prestando serviço para uma empresa farmacêutica. O governo brasileiro, por meio de órgãos como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e o Ministério da Justiça, condenou a coleta de DNA sem consentimento das comunidades indígenas. O caso também acelerou o debate sobre a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa para proteger os direitos indígenas em relação à coleta e uso de material genético. O episódio também levou a investigações internas sobre as práticas de coleta de DNA por pesquisadores, tanto no Brasil quanto em outros países. As denúncias sobre o envolvimento do Instituto Cornell e outros centros de pesquisa internacionais motivaram uma análise crítica sobre como as amostras biológicas de povos indígenas são tratadas. A Amazônia, com sua vasta biodiversidade e riqueza cultural, tem sido historicamente alvo do interesse de organizações internacionais e laboratórios farmacêuticos que enxergam na floresta um imenso laboratório natural. O discurso de ajuda humanitária e preservação ambiental, frequentemente utilizado por algumas ONGs, pode servir como escudo moral para atividades que nem sempre condizem com seus objetivos declarados. O tráfico de material genético não se dá apenas por meio de grandes corporações, mas também por meio de redes acadêmicas e fundações que, sob o pretexto da pesquisa científica, retiram amostras da floresta para estudos que muitas vezes resultam em patentes sem qualquer retorno às comunidades locais, transformando a Amazônia em um campo de exploração sob o disfarce da filantropia. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Até breve.